seja bem-vindo a mais um episódio do OnPlaycast. E como eu sempre falo, com convidados especiais, e não vai ser diferente hoje. Tá? Hoje a gente está no ambiente, no escritório desse belo casal, os convidados de hoje do nosso OnPlaycast. Mas antes de apresentar e começar o nosso episódio, a gente tem uns recadinhos importantes para você que está aqui. Se você tem gostado ou gosta de conteúdos como podcast, esse é o OnPlaycast, é o podcast da agência Action Play, onde nós sempre escutamos histórias de pessoas especiais, pessoas incríveis, com cada história única que tem que ser compartilhada. Então, para você saber desse conteúdo, eu estou junto com a Paula aqui hoje, para que você continue acompanhando o nosso conteúdo. A gente tem algumas regrinhas muito legais aqui, que eu vou colocar aqui para que você possa fazer. É o seguinte, para que você possa receber o conteúdo e fazer parte da nossa comunidade de OnPlaycast, inscreva-se no nosso canal, aperta aí o botãozinho inscreva-se e ative o sininho para que você seja notificado assim que cada novo episódio do OnPlaycast estiver disponível, você receba tanto no seu celular quanto no seu e-mail, tá bom? Então não deixe de fazer isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like nesse vídeo para que o YouTube reconheça que esse vídeo é muito legal e que mais pessoas possam ver. Se você quer ter mais conteúdos, mais vídeos, é só você seguir a gente no Instagram, no ag.actionplay, que é o da agência Action Play. Lá você vai encontrar conteúdos daqui do OnPlaycast e outros conteúdos também. Se você tiver qualquer dúvida do meio do marketing, comunicação, vídeos, peças, lá também você consegue tirar dúvidas com a nossa equipe. Então, você já corre lá no Instagram rapidinho, pode ir lá, eu deixo, vai lá no Instagram rapidinho, ag.actionplay e já segue a agência. Olha, tô de olho, hein? Tem mais, hein? Claro, com certeza. Outra ferramenta, outra rede social também que você pode acompanhar é o Facebook. Também é bem simples, ag.actionplay. Lá você vai encontrar conteúdos e poder interagir melhor com a gente. Claro que se você quiser interagir nesse vídeo, nesse episódio, que vai ser sensacional. Nossa, eu mal estou aqui ansiosa para começar esse episódio. Já pode dar o seu like aí, pode colocar nos comentários aí. Quem tá ansioso, já coloca nos comentários. Eu tô ansioso ou ansiosa. E vamos seguir com o nosso episódio, Dani? Bora! Então, é assim, pessoal. Então, o OnPlaycast é feito para você e hoje com nossos convidados especiais, pessoal da Cajal Engenharia, beleza? Então, segue no episódio de hoje. E agora, vamos deixar de enrolação, vamos apresentar o casal. O casal engenharia. Elson e a Juliana, sejam bem-vindos ao OnPlaycast. Obrigada. Agradeço a participação. Legal. E esse podcast legal do OnPlaycast foi dar um objetivo. O objetivo do OnPlaycast é contar a história. A gente gosta de conhecer muita gente boa, e vocês foram muito importantes para a gente. Você falasse um pouquinho de você. Eu fui fazer engenharia exclusivamente para ficar com a Juliana. Até porque engenharia é um segmento muito de homens, né? Então, Juliana, Mas quando foi fazer a inscrição para fazer a faculdade, eu olhei lá, eu tinha para concorrer, aqui, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia mecatrônica, engenharia elétrica. Fazia a mínima ideia do que o engenheiro eletricista fazia. Mas eu marquei para fazer engenharia elétrica. Vou fazer engenharia elétrica e vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Até então eu tinha começado a fazer análise de sistema, mas era aqui em Januário e eu queria realmente ir para outra cidade, conhecer alguma outra coisa, aprender a vida fora de Januário. E engenharia elétrica foi muito bom até o momento que a gente resolveu voltar. Mas isso em que ano? Só para saber. Eu comecei elétrica em 2007 e aí por um motivo de DP mesmo, de parar o curso um pouco. Cara, elétrica é muito difícil. Muito cálculo, né? Muito cálculo. O professor, eu não entendi, a gente tinha uma turma de 95 alunos na sala, numa disciplina lá de eletrônica, 4 alunos passaram. Coincidência ou não, os 4 tinham técnico em eletrônica do Senai. Então assim, quem passou foi a nata.
Renato, nossa, que tal. Eu caí de gaiato no curso de engenharia elétrica, não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo até aquele momento. Isso já era no quinto período, então eu já tinha uma base ali. Mas, quando começou a parte específica, foi bem pesado. E aí eu falei, eu era bolsista, né? Eu tinha uma bolsa do ProUni na época. Eu perdi a bolsa, você tem que recuperar. Então o que é que vai fazer? Era no meio do ano, você tem que fazer o Enem de novo, para tentar minha bolsa de novo. Então eu fiquei 6 meses parado, fui lá, fiz a prova, consegui de novo, só que aí eu mudei para outra faculdade, e a galera, quando mudou, ninguém queria mais dar aula com aquele professor. Sim. E aí, eu acabei ficando para trás com relação a Juliana, porque a Juliana começou 6 meses antes de minha faculdade, então eu estava 6 meses já de fazer para 1 ano. Então a defasagem já estava grande ali. E nesse intervalo aí, logo no início de 2011, você graduou. Eu graduei no final de 2011. Você graduou em agosto. 9 de agosto de 2011. Então, ela graduou em agosto. E pouco tempo depois que ela se graduou, apareceu a oportunidade de vir trabalhar como engenheiro aqui em Januário. Na verdade, Januário não, são todas as missões. Ou aceitava. A chance de a gente voltar para Januário era essa. A gente não viu outro momento porque a gente viu de forma estruturada, a gente não queria perder essa oportunidade. Sim. Só que aí eu estava no ano defasado na faculdade. Eu não tinha concluído. Eu falei para ela, vai na frente e quando eu formar, eu vou logo em seguida. Aí ela falou, vai os dois ou não vai nenhum. Sério, Juliana? Isso é complicado, né? Nossa. Mas aí, o que aconteceu? Eu não tinha concluído minha graduação, e aí eu vim caçar faculdade aqui na região para eu poder terminar, prosseguir meu curso para eu terminar. Matriculei na Santo Agostinho, em Montes Claros. É insano. Eu pegava o ônibus para ir todo santo dia no Montes Claros. Eu pegava o ônibus, acho que era 3h30, 4 horas da tarde, se não me engano, 4 horas da tarde. E a gente chegava aqui por volta de 1 hora da manhã, um pouquinho, e 7 horas eu tinha que estar na empresa batendo ponto. Eu não fazia hora de almoço, eu saía às 3 horas do serviço, 3 horas da tarde, eu chegava em casa, era muito rápido, lanchar alguma coisa ali. Essa era uma rotina muito estressante para mim. Então, assim, eu falei, todo dia desse dia eu não. E eu resolvi ver alguma coisa. E eu resolvi mudar de curso. E se com civil eu conseguiria me adaptar melhor. Então, eu resolvi mudar de elétrica para civil, porque eu não estava aguentando a rotina de todo dia ir para Montes Claros. Eu matriculei em outra faculdade, e a gente ia para Montes Claros semanalmente, aí eu ficava o dia todo, o sábado todo, 7 da manhã, 5 da tarde em Montes Claros. Não deixava de ser pesado, né, mas era o único dia. Sim. Mas a gente concluí minha graduação dessa forma. O ponto focal que a gente teve todo esse momento, a gente ficou perto do outro. Assim, quando chegou na parte da faculdade, Juliana também me deu um apoio, questão de ela cuidava dos meninos, eu precisava terminar meu curso, estava mais despreocupado, né? Como um casal tem que agir ali, interagir, ela me deu uma força grande. Isso é muito bom. Só que assim, desde 2012, né, quando eu vim embora, eu comecei a trabalhar na construção. Eu fazia engenharia elétrica e trabalhava na construção civil. Foi quando eu me despertou o gosto por engenharia civil. Eu caí em engenharia civil de gaiato, mas foi onde começou, né? Então segura aí agora. Já entendemos a engenharia civil. Agora, Juliana vai encontrar agora assim também. Eu quero entender um pouquinho do seu início. Perguntas, Paula, para a Juliana para poder... Não, eu quero saber como que isso. Por que engenharia civil? Primeiro, por que engenharia civil? Gente, vocês acreditam que eu tentei psicologia quando eu fiz vestibular, tentei psicologia. Na época eu tentei psicologia, engenharia da computação e engenharia civil. E eu falei, o curso que o senhor mandar eu vou fazer, né? E eu tentei os 3 e eu passei com engenharia civil. E o que acontece? Quando eu tentei engenharia civil, eu olhei que com a civil eu teria uma grande oportunidade de voltar para o Januário. Porque apesar de ter morado em Campinas, de ter sido tudo muito bacana, de gostar da cidade, que eu realmente gostava de morar lá, mas fica
aquela vontade de lar, vontade de casa, saudade da família que estava toda aqui. E vontade de... Eu sempre tive vontade de ter filhos, né? Vontade de ver os meus filhos crescer no ambiente que eu cresci. Que a vida, o ritmo é diferente demais numa cidade pequena para uma cidade maior, né? Então, eu pensei que o curso de engenharia civil era algo que eu ia ter que sair de perto de casa para me graduar, para pegar a experiência, mas eu teria oportunidade para voltar. Então, um dos fatos de eu ter realmente focado a cabeça na engenharia civil foi essa. É clichê falar que eu sempre gostei disso e tudo, porque assim, a vida é muito de descobertas, né? Nós somos crianças, adolescentes, a muda e você descobre uma coisa nova, tudo. Mas assim, eu gosto demais do curso. Eu lembro que quando estava na faculdade, eu era molecona, né? 18, 19 anos. Mas assim, sempre gostava demais. No meu segundo semestre, eu já comecei a estagiar, já comecei a trabalhar na área, já me envolvia, né? Então assim, foi sempre muito intenso para mim, que eu sempre trabalhava de 7 às 6 da tarde, de 7 da manhã às 18 horas eu estava trabalhando, e às 18 horas eu já saía do serviço para ir direto para a faculdade. A faculdade ficava até 11 horas da noite e ia para casa. E antes de pegar o diploma de engenheira, né, o nosso primeiro diploma foi João Pedro. Então tem um projeto já em execução, já, entendeu? Deu um diploma antes. Nós nos casamos em 2009, final de 2009, e em fevereiro de 2011 João Pedro nasceu. Então eu finalizava a faculdade em julho e no final do ano a gente colava grau, né? Então assim, João Pedro nasceu no meio. Quando eu peguei meu diploma de engenheira, eu peguei o diploma de engenheira com João Pedro no colo, né? Que foi o nosso primeiro diploma. E aí, quando surgiu essa oportunidade de trabalhar aqui, eu lembro que eu sim trabalhava lá numa firma muito boa, com chances de crescimento, promessas de crescimento e tudo assim. Mas eu falei, nego, eu não quero, não consigo ficar longe de você. Imagina eu e João Pedro, né? Eu não vou ficar longe. E aí eu falei com ele, não, ou a gente vai embora pra lá, ou então a gente fica aqui em Campinas e vai buscar. Porque eu trabalhava, né? Trabalhava numa empresa na época e tudo, ia ser contratada, ia mudar o nível que eu era auxiliar na época, auxiliar técnico, ia mudar, subir um pouquinho e tudo. Então assim, a gente ficaria lá, só que o coração meio apertado, né? Porque realmente eu queria voltar pra cá. Sentia que era um momento que a gente precisava para ter, no caso do João Pedro, mas as crianças mais perto, os pais dele, dos meus pais e tudo. Então, assim, a gente optou por voltar para cá, nessa época, e a engenharia civil sempre foi um curso que eu sou apaixonada, eu gosto mais do que eu faço, assim, projetar, ver o negócio criando forma, assim, ver aquelas casas maravilhosas sendo construídas. Sejam casas grandes ou casas pequenas. Toda casa vai ser maravilhosa porque ela está atendendo o que a pessoa precisa para estar morando nela. Então eu acho isso muito gostoso, esse processo. Então deixa eu só contextualizar para a galera que está organizada. Então teve um período que vocês são da mesma cidade, migrou para ir para... Como que vocês escolheram ir para São Paulo, para Campinas? O que levou a isso? Só para contextualizar. Porque lá vocês criaram uma base de formação, foi certinho, e aí depois migraram, voltaram para a cidade de origem de vocês. Então só organizar esse... Quem foi primeiro? Juliana foi primeiro. Ju? Eu fiz matemática, comecei a fazer matemática. Mas Campinas apareceu? Aí eu estava trabalhando aqui, eu comecei o curso de matemática, aí desisti no primeiro semestre. Fiz um semestre de matemática e desisti do curso. E aí eu estava aqui em Januária, comecei a trabalhar nas lojas e tudo, né? Certo. Aí um primo meu falava, Ju, você vai ficar sem estudar aí? É sério isso? Começou a martelar no meu ouvido, a martelar que eu precisava estudar, que eu precisava fazer alguma coisa e tal a mais no ensino médio. E eu falei, você quer saber? Eu vou tentar. Pelo menos não vai falar que eu não tentei, né? Sim. E aí eu fui embora, não fui para Campinas, a princípio eu fui para Indaiatuba. Aí eu morei com os meus tios, com esses meus primos que são irmãos pra mim, eu amo demais. E aí eu morei com eles por um período. Foi quando eu consegui
a vaga na universidade, né? E eu fui estudar em Campinas e questão como fala? Logística mesmo. Questão de logística, para eu sair cedo, trabalhar, deslocamento e tudo. Aí eu fui morar em Campinas. Aí. E auxílio. E na verdade, assim, quando a gente começou a namorar, a Juliana já estava com praticamente passagem comprada para ir embora. Né? A gente não esperava que a gente começasse a namorar. Em abril, acho que quando a gente começou a namorar em abril, quando foi em maio, ela foi embora. Assim, foi muito rápido. E assim, a gente disse, vamos continuar juntos, vamos ver o que vai acontecer. Se a gente vê que a distância não vai ser empecilho, a gente vai. E passou. E nisso eu estava aqui em Januária, né? Eu tinha passado no vestibular para o NAR Sistema, aqui no Instituto Federal de Januária. Fiz um período. E aí eu também fiz a prova do Enem e tentei a bolsa do ProUni para Campinas. Aí eu joguei para engenharia elétrica. Só que a Juliana tinha ido um período antes. Entendi. Aí eu consegui a bolsa e fui começar a minha graduação. E aí é onde se conectam as coisas, né? A gente ficou lá por esse período e a volta foi difícil, né? Mas a ida nossa foi dessa forma. Para voltar que foi difícil pensar na decisão, porque assim, a gente estava estabilizado. A gente estava procurando apartamento, a gente estava vislumbrando uma vida em Campinas. E do nada aparece uma baita oportunidade aqui na região. Eu falei com ela, vamos, a oportunidade é para você. Eu me viro. Cara, eu sempre me virei. Só falei, vamos e... Que legal. Sabe fazer o quê? Mas eu me viro. Pode achar que eu me viro. Acho que eu não fiquei desempregado por semana, né? Não, você chegou, já começou a trabalhar. Eu cheguei, tinha uma construtora na cidade, né, fazendo na casa do programa do governo federal também na época, a empresa estava fazendo 500 casas na cidade. Aí um amigo meu de infância, trabalhando nessa empresa, cara, a gente precisa de alguém na área de elétrica lá. Eu estava fazendo engenharia elétrica. Conector. E aí, fazendo elétrica, eu me encaixei na civil. E aí foi onde depois eu fui. Isso. Um ano depois eu comecei a fazer a graduação em engenharia civil também, né? E aí realmente foi projeto elétrico, aí fazia projeto elétrico, aí meu coordenador, né, que era o coordenador geral aqui da empresa, falava assim, Elcio, engenheiro eletricista tem que fazer projeto, ele é engenheiro eletricista, né? Engenheiro eletricista tem que fazer projeto de sanitário também. Projeto de instalação tem que ser completo. E aí eu comecei já a fazer projeto elétrico, preciso fazer hidráulica, hidráulica. E Juliana fazia estrutural e arquitetura, que casava. Casava com o casal. Só que aí, como eu fui fazer civil, eu comecei também a despertar o interesse em fazer outros projetos, né, de aprender um pouco mais, entender como é que foi as coisas. E aí, de fato, a gente começou nossa empresa em 2012. Aí em 2012, aí a gente foi tocando barco. Juliana, posteriormente, já passou do concurso, né? Ela passou no concurso, começou a trabalhar aqui na cidade mesmo. Ela saiu de São João das Missões, voltou para o Januário. E eu trabalhando nessa empresa, mas também eu tinha uma empresa. Eu prestava serviço e tinha uma empresa. Mas aí você tem então duas empresas? Ou já era... porque são os dois setores dentro da construção. Ser de engenharia elétrica, ser da construção civil. Eram dois CNPJs, duas empresas, ou era um só? Um CNPJ. A gente tinha um CNPJ, só que construção. Dentro da construção entra todos esses projetos, né? Tem os que a gente chama de projeto arquitetônico e tem os projetos complementares, que são estrutural, elétrico e hidrossanitário. Como ele já tinha uma carga muito boa da faculdade que ele trouxe, porque assim, a carga que Elcio tem na parte de elétrica, o curso de engenharia civil nem dá essa base para o engenheiro civil. Isso é bom. Então, assim, ele tinha essa base vindo, então ele não entende, né? Mas entende de uma forma assim que é difícil para o engenheiro civil, sem essa base, compreender. Então, como ele já tinha todo esse afinco aí com a elétrica e começou a trabalhar com a parte
hidrossanitária, e eu sempre gostei muito de ter essa interação com o cliente, de fazer os desenhos e tudo, e sempre amei também a parte estrutural, então a gente dividiu com as afinidades, né? Como eu gosto da arquitetura e estrutura, eu pego essa parte para mim, e ele pegou para ele a parte da elétrica e da hidrossanitária. Né? Entendi. Perguntas, Paulo? Vamos lá. São 10 anos aí de empresa, 10 anos no ramo da engenharia civil. Claro que quem está lá do lado de lá está muito interessado em saber qual foi a maior saia justa que vocês já passaram aqui nesses anos de engenharia, de projeto, de construção. Um só. Saiu. Vou pegar mais água ali. Esse ano. Vou colocar esse ano. Acho que assim, a gente chegou num ponto que a gente precisava decidir o que a gente queria fazer na vida. Juliana já indo para 10 anos de serviço público, concursada, cargo de chefia, né? Eu recebi uma proposta para ajudar a administração municipal nesse período também, então estava trabalhando no setor de projetos, acompanhamento de obras do município esse ano, então assim, a gente tem uma situação tranquila, assim, não precisava pensar muito, mas aí Juliana sempre tem esse perfil dela de querer. Eu falo que ela tem muito mais do que eu nisso daí, sabe? Não, vamos mexer só com a empresa, mexer com outras coisas é bom, mas tira muito o nosso foco. Desvia. Então, assim, acho assim, não foi nem com a parte civil mesmo, assim, acho que o maior perrengue foi. Porque, assim, de repente você vê que, cara, tudo que eu pensava do ponto de vista de eu quero ter uma vida estável, não sei o quê, vamos acabar com tudo isso daqui. Aí Juliana foi lá, pegou um belo dia, quero exoneração. Como assim? Aí o pessoal chega para Juliana, Ju, você mandou um documento errado. Ela, não, o documento está certo. E aí eu falei assim, cara, eu não posso deixar a Juliana sozinha nisso daí, né? Vamos comprar a briga junto. Assim, aí a gente se viu num ponto que assim, a empresa estava crescendo, né? Os projetos, graças a Deus, aumentaram bastante, as obras aumentou bastante. Realmente, o funcionalismo público, nesse caso, assim, estava tomando um tempo que a gente pode estar cuidando de algo nosso, né? Então, assim, foi algo que a gente pensou. Falar que o serviço público não te dá uma tranquilidade, eu também te dá uma tranquilidade, porque você sabe que no final do mês tá tranquilo, né? E você pode dizer, cara, isso daqui não faz mais parte do meu orçamento. Aí você pegava o que ela ganhava, pegava o que eu ganhava, você simplesmente pega isso daqui, risca isso daqui, pensa, cara, agora é entrada e saída com base exclusiva da Casal Engenharia. E assim, por 8 anos ali, eu estive na empresa, porém eu não era protagonista. Todos os projetos que eu desenvolvia, tudo, eu desenvolvia nas minhas horas vagas. Dupla jornada. Muitas vezes era de 6 horas da tarde, tinha vezes que eu ficava com o projeto até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu tive situações de virar à noite, 6 horas da manhã eu precisava viajar, né, para a gente cumprir os prazos com os clientes e tudo. Então, 6 horas da manhã, tomei um café e fui trabalhar. Porque, então, por 8 anos eu tive essa vida, mas aí a gente envelhece, né, vai chegando a idade, 3 filhos, nós temos 3 filhos, nós temos que ter o tempo com as crianças e ter ritmo para estar com eles nesse tempo. Então, acabou que foi um acúmulo muito grande e chegou num ponto que nós notamos que a empresa tá bacana, que a empresa tá tendo esse crescimento que nós esperávamos, né? E aí precisava desse olhar mais atento. E eu estando no serviço público, eu não conseguiria ter esse olhar para cá, porque eu estava preocupada lá. Então eu falei assim, chegou a hora, vou sair. Acho que, falando assim, até do ponto de vista de empresa mesmo, assim, isso daí foi, acho que, virada de chave mesmo. Virada de chave, mas eu acho que lá atrás também não era só nós, né, amor? A gente tinha um outro sócio, que aí eu vi que assim, tinha que ser a Juliana. Não adiantava a gente ter uma terceira pessoa entre nós. Assim,
a gente passou perrengue, assim, com questão de sociedade. Acho que foi onde a saia justa que a gente teve foi mais isso daí, sabe? Porque todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que pensar da mesma forma, em prol da empresa, né? Se um pensa diferente, você vive um clima ali que, cara, eu vou trabalhar todo dia com esse clima, então assim, não dá certo. E assim, eu tô percebendo que eu sou um vendedor da empresa, que se comunica, tá ali na frente, mas nesse aspecto de empreender, que é um ponto importante, vocês descobriram que fizeram a sociedade, já empreenderam já de cara, esses conflitos de empreender, porque além, empresa não deixa de ser um casamento, né? Tem um relacionamento que você tem que ter ali, a fundação. Como que é esse dia a dia de tocar empresa e tocar família? A maioria dos clientes sabe também que a gente aqui é um casal que toca isso, então tem o espaço de cada um. Como vocês administram? Vamos lá, como é dormir com o inimigo de vez em quando? Bem popular, exatamente. Como é? Às vezes é difícil, não? Quer faça agora. Oi, Assim, acho que é muita questão de saber, né? Você tem que ter maturidade para entender que você precisa da pessoa que está ali trabalhando com você para desenvolver as atividades, né, que a empresa precisa. Pensa muito errado quem acha que a empresa é bagunçada. A gente tem tarefas, tem atribuições dentro da empresa que, assim, fulano faz serviço A, Elcio faz serviço A, Juliano faz serviço B. Por exemplo, a gente tem área de projetos, área de obras, área administrativa, área financeira, área de vendas, né? Então, assim, para cada coisa tem as subtarefas e para cada tarefa tem alguém que tem que ficar responsável por isso. Exatamente. Então, assim, com relação à empresa, a gente teve que parar, é desse jeito que vai ser, então vamos sentar, vamos dividir as atribuições da empresa como a empresa exige, né? Porque se daqui no dia de amanhã, se não é só nós dois, nós temos aqui 100 colaboradores, a gente precisa ter uma estrutura. Então, assim, a gente tem uma empresa de pequeno porte, mas preparada para ser uma empresa com muito mais colaboradores entre nós, né? Hoje a gente já tem bastante gente aqui conosco, né? Então a gente já tinha sentido que a gente precisaria dessa organização lá atrás, então assim, a gente se estruturou e com relação à vida particular nossa, da mesma forma. Por exemplo... Mas é que mulher é muito complicada, né, Nego? Preciso. A gente sabe que Tem que saber lidar com as coisas, né? Porque assim, se você for ter uma discussão, acho que assim, não é sendo machista, mas você ter uma discussão com um homem, às vezes morre ali, acabou. Então assim, cara, se eu te xingo aqui, na hora que a gente entende que a gente está falando de negócio ali, sim, acabou. Não leva... Se eu falar um pouquinho mais assim, por que você fala que a esposa leva? Não, porque é só comigo que é assim, com os outros você trata dessa forma. Cara, eu só preciso conversar com você entender. Porque a gente quer a mesma coisa, a gente quer a progressão, a empresa progrida. Aí a gente conversa. Com relação à parte particular, a gente vem dominando até de certa forma bem. Porque assim, a gente tem divisão de tarefa, a gente, por exemplo, tem a questão de levar os meninos na escola. O João Pedro já é mais velho, ele vai fazer 12 anos, ele vai para a escola sozinho, vai para a escola sozinho. Agora os outros dois não, são menores. Então, independentes. Normalmente eu levo as crianças na escola, a Juliana busca. A não ser que, assim, por uma necessidade, se inverteu, você leva questão no final do dia. E é um horário que a gente tem que não tem compromisso, não tem reunião, sim, a não ser que ele marque uma reunião com algum cliente para 1 hora e não leva as crianças, né? Sim. Mas, por exemplo, se ele não está aqui, se ele está viajando, cuidando de alguma coisa numa outra cidade, 5 horas eu preciso buscar os meus filhos na escola. Ah, Juliana, mas eu preciso conversar com você. Tudo bem, então vamos combinar para conversar às 5h30, às 18 horas, porque 5 horas eu preciso buscar os meus filhos na escola. Não tem margem para falar, não, eu não vou buscar minhas crianças na escola, eles vão ficar lá. Então, a gente às vezes precisa fazer isso. Tem até o ajuste na agenda nossa, que nós fazemos muitas vezes,
alguma feira que vai ter na escola, que é importante a presença dos pais. Com então certeza. a gente tira um pequeno horário para isso. Não quer dizer que a gente rouba da empresa esse horário que a gente não paga. Depois nós trabalhamos a mais para que seja, para que a gente possa executar, né, o serviço ali daquele momento. Então, E isso é muito legal, porque muita gente acha que, claro, que empreender, quem é empreendedor, quem tem sua empresa, trabalha muito mais do que se fosse CLT ou se fosse concursado. Não rala que nem os dois. Ainda fala assim, vida boa, tá viajando pra não sei aonde, tá viajando pra não sei. Mas a gente trabalha. Aproveitar que você é dono dessa empresa, vem aqui amanhã pra você fazer um serviço. É como se a pessoa não tivesse. Como se eu não tivesse rotina, como se eu não tivesse nada. Então, assim, é importante saber também que a gente trabalha, às vezes, muito mais do que concursado ou CLT, e principalmente que a gente precisa colocar no nosso dia a dia prioridades. Vocês falam muito bem sobre prioridades aqui. 5 horas eu tenho que buscar meu filho, 1 hora eu tenho que levar meus filhos. Isso é legal. O que faz o empreendedor, eu falo que o que faz o empreendedor ele ter a felicidade de ser empreendedor é quando ele consegue colocar prioridades na vida dele. Então, isso faz com que seu negócio cresça, porque é estabelecido. Porque tem muito empreendedor também que a vida é só trabalhar. E aí, ganha dinheiro e não usufrui, não vive e depois fica lá na vida e fala assim, nossa, que tristeza, eu tenho dinheiro, mas não sou feliz. Então, assim, a gente precisa entender também e colocar no nosso planejamento o que são prioridades. Então, isso é para você que está aí assistindo a gente aí no Playcast. Prestem atenção. Empreender dá trabalho, a gente trabalha muito mais, mas a gente precisa ter prioridades também. Precisa viajar. Sim. Te amo. A gente vem até com a família, né? A gente tem uma preocupação com a família, com os filhos. Precisa disponibilizar, o exemplo que a gente falava aqui, né? Ela precisava varar à noite para atender. Hoje, existem situações que às vezes você precisa trabalhar mais. Existem, porque, como você está falando, o empreendedor, ele não é das 8 às 18, infelizmente. Inúmeras vezes eu chego no escritório aqui 5 e pouca da manhã, que é um horário que eu acho que é muito produtivo para mim. Sim. Porque quando não tem ninguém me atazanando ali, não tem ninguém. É verdade. Então, assim, eu tenho esse horário assim, que é meu período de maior produtividade. Eu faço entre 5 e 7 da manhã, então às vezes eu não consigo fazer ao longo do dia todinho. Então, assim, e aí eu não sei que hora eu vou parar. Eu não sei que hora eu vou almoçar às vezes. E eu não sei, porque assim, em teoria eu tenho meu cronograma. Só que assim, situações adversas, situações que você precisa fazer um manejo no seu horário ali, acontece isso. Então tem dias que vão acontecer, a gente tem que extrapolar o horário, enforcar um pouco o horário de almoço. Mas assim, em grande maioria, com programação, a gente consegue adaptar. Porque assim, a nossa família exige isso da gente. A gente tem 3. um pré-adolescente, né, e mais 2 crianças. É um desafio. Então assim, é realmente se programar para poder fazer o máximo de atividades com as crianças, porque se você chega em casa, a criança, pai, vamos fazer isso, pai, vamos jogar videogame, pai, vamos fazer isso, vamos assistir um filme, você tem que ter pique. Você tem que ter pique para isso daí, porque é prioridade. E eu queria fazer um convite agora, muita gente está assistindo, e aí entra a questão da rotina, entra a questão das tarefas, porque vocês têm a família, têm os filhos, têm os funcionários das empresas, então assim, mas antes de vocês falarem, eu vou fazer um convite aqui especial para o pessoal. E vocês tomam água, pode ficar à vontade agora, pegar um copinho aí, enquanto a gente faz o bate-papo aqui com ele, beleza? E quando a gente fala aqui no Playcast que as histórias são únicas e devem ser compartilhadas, é isso, as experiências que o Elcio e a Juliana estão compartilhando com vocês, e que esse podcast é para que você possa contribuir também, para que a nossa comunidade cresça, para que você possa colocar um feedback, olha, eu queria saber mais, queria aprender com esse casal, tenho dificuldades de trabalhar com o meu esposo, ou tenho dificuldade de trabalhar com a minha esposa. Eu acho incrível esses casais que conseguem trabalhar. Então, se você tem alguma dificuldade, coloque aqui no comentário. Outra coisa importante, ative o sininho para que você seja notificado assim que cada novo episódio estiver disponível no Playcast, para que você receba tanto no seu e-mail, receba no seu celular, as notificações do Playcast. Não deixa de fazer isso, galera. Se inscreva, que é muito importante. Se você está gostando desse conteúdo, tem um like ali onde você pode ativar para que as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo
aqui no YouTube, o YouTube entregue esse conteúdo de valor para mais pessoas. Está sendo uma experiência muito legal o Amplecast. Se você está vendo esse episódio, tem mais episódios no nosso canal, então você pode assistir o primeiro, o segundo, maratonar os nossos episódios e, claro, deixar o feedback do que a gente pode fazer de mais legal aqui no Amplecast. Porque esse podcast, para você que está acompanhando aqui, a gente quer fazer muito mais e melhor, tá bom? Siga o nosso perfil no Instagram. Lá no Instagram vai ter os cortes desse conteúdo, com os melhores momentos que você pode acompanhar. Além dos serviços da agência, os cases de sucesso que estão lá. E se você precisar de algum serviço de marketing, de publicidade, você pode chamar a gente, chamar lá no direct, que alguém da agência vai conversar com você e vai ser muito legal. Se você tiver qualquer dúvida também em relação ao podcast ou a outros materiais que a agência produz, chama lá que vai ser um prazer te atender. Então não deixe de seguir o nosso perfil no Instagram. Então aqui, ó, se você está no Facebook e está assistindo esse conteúdo na íntegra no Facebook, também você pode compartilhar esse conteúdo. Tem conteúdos da agência exclusivo lá no Facebook, tá? Você participar dos grupos, que é importante. Eu participo de um grupo que fala sobre empreendedorismo. Então pega esse conteúdo e compartilha lá dentro do grupo, que vai ser muito legal para a nossa comunidade. Então, se você quer melhores conteúdos aqui dentro do Facebook, também siga o nosso Facebook da Agência Action Play, tá bom? Vou aproveitar agora, vou chamar o Elcio aqui para falar um pouquinho da Casal Engenharia, a gente aproveitar o parceiro e falar o que tem de melhor para você que está aqui. Nada melhor do que o dono do negócio para falar sobre a empresa, a Casal Engenharia, quais são as soluções que tem para oferecer. Então agora eu vou fechar aqui no Elcio e ele vai falar um pouquinho da Casal Engenharia, beleza? Então a Casal, ela hoje a gente atua, né, no setor de projetos, obras, né? Basicamente, assim, em questão de obras, a gente ajuda o cliente a tirar o projeto do papel. Vou falar aqui, quem vem ao nosso escritório sabe, a gente é bem durante isso daí. A ideia nossa é que projeto bom é projeto que vira obra, né? Então, adianta ter um projeto muito maravilhoso lá no papel e ele não fica ali não resolve, né? Então, às vezes o cliente tem a questão de fazer um projeto magnífico, mas que ele não sabe o quanto aquilo vai pesar em seu orçamento. Então, assim, a gente auxilia muito o cliente nessa parte, né? Dentro dessa parte de obras, hoje a gente tem um mercado muito aquecido na parte de financiamento imobiliário, então a gente ajuda bastante o cliente nessa parte de financiamento, a gente cuida de todo o processo, né? Quando ele chega aqui, a gente cuida da parte desde a simulação até a entrega da chave. Assim, o cliente chega aqui, estou perdido, eu não faço a mínima ideia de como a gente faz a questão do financiamento imobiliário. Nós vamos sentar aqui, nós temos uma pessoa que vai te atender aqui, vem tomar um café conosco, a gente vai te explicar tudo direitinho, você vai sair com simulação, a gente vai aprovar seu cadastro na Caixa, a gente vai dar o caminho do seu projeto, vamos aprovar o seu projeto na prefeitura, vamos assinar contrato na Caixa e vamos construir sua casa. A Casal Engenharia, né, a gente hoje está, principalmente hoje no Instagram, mas a gente tem as nossas redes sociais, a gente tem o Facebook, também Casal Engenharia. Estamos começando no TikTok, né? A gente está querendo produzir um material legal para o TikTok lá, estamos nos adaptando à ferramenta, né? E YouTube. A gente quer preparar também conteúdos legais para o YouTube, né? Para dar um auxílio para a galera ver lá nossas atividades, nossos produtos, né? Através do YouTube, para, se for aquilo que ela tem em mente, né? Poder estar entrando em contato com a gente também. E voltando ao nosso Amplecast, agora com o casal, vamos ver. A gente falou sobre perrengues. Conta pra gente algo que... Vamos falar de... Agora vindo para obras, porque a gente sabe que em obra dá muito trabalho. Não adianta falar que tem perrengue só aqui na empresa, porque a gente sabe que em obra também tá. Conta pra gente um perrengue que vocês passaram em obra. Vai lá. Vai ver. Ju, agora é você, Ju. Mas o dono da obra é ele. Mas você tem um olhar de fora ali, vai. Mas vamos lá, vou te defender assim. Para a obra acontecer, os projetos têm que estar prontos, tem que estar tudo certinho. Então vamos lá. Vou falar de um perrengue que a gente já passou. Acredito que vai ser questão, a gente sempre aqui com o nosso equipe, a todo momento a gente fala, por exemplo, que nós não somos desenhistas. A gente fala. Como minha equipe de projetos é o que eu mais falo. Nós não somos desenhistas. Tira da cabeça que nós somos desenhistas.
nós somos projetistas. Então, assim, a gente sempre está ali conversando com eles, no ponto de que precisa estar atento, né? Tudo que você faz ali no projeto tem uma consequência, né? Positivo ou negativo, né? A gente passou por uma situação uma vez que o projeto tudo certinho, estava maravilhoso o projeto. A gente foi para a obra, a gente ficou um tempo sem ir nessa obra, questão de 3 dias, 4 dias sem visitar essa obra. E a gente olhou assim, tá legal, tá ótimo, tá tudo perfeito aqui na obra. Nós dois não fomos, mas a equipe estava indo na obra. A gente não foi, só que assim, fez a conferência e tal. Só que assim, né, o pessoal fez a conferência da parte interna. Eu lembro, quando eu cheguei, eu dei uma olhada e falei assim, tá faltando espaço. E aí eu lembro que eu cheguei. Não, mas foi engraçado que num dia de chuva, tava chovendo, o céu caindo, aí eu do nada falando assim, vamos nessa obra. Olha, boa época. A gente estranho, né? Eu falei assim, vamos na obra? E ele falou, vamos. Então a gente foi com guarda-chuva para a obra, né? Que já tinha aí esses 3 dias que a gente não ia. E aí, quando nós chegamos lá... eu parei, comecei a olhar se está errado alguma coisa. Só que assim, eu presumia, já entendia que aqui estava errado, mas não estava conseguindo acreditar naquele momento. E aí fui bater treino. Peguei o projeto. Né? O projeto, a gente sempre fala, o projeto tem que estar na obra. Sim. O projeto arquitetônico, perfeito. O projeto estrutural, com relação ao dimensionamento da estrutura, perfeito. Só que aí tinha um problema de escala. Que aí, em uma única cota, a gente teve um problema de escala. Que era para a gente ter um recuo de 2 metros e pouco, estava com 4 metros e pouco. E esses 2 metros e poucos que a gente perdeu na frente, o cliente ia perder na área gourmet dele lá no fundo, porque o terreno não era muito grande. E aí o que a gente falou? Assim, lascou. Porque assim, a equipe que estava executando estava com metade das vigas concretadas e as sapatas todas concretadas. A fundação estava concretada. Assim, essa é uma parte que, assim, depois que você arma a ferragem, ela anda muito rápido. Você chega num dia, você chega de manhã cedo, você chega no final do dia, está tudo concretado. E assim, você vai no outro dia, o pessoal já está montando forma de viga. Então, assim, se você ficou 3 dias sem aparecer, pode ter dor de cabeça com relação a isso daí. E aí a gente reparou. No mesmo dia eu cheguei com o Juliana lá, falei assim, primeira coisa, vamos ligar para o mestre de obra, conversar com ele, porque se a gente identificou assim, não era um problema do mestre, era um problema que estava no projeto, e o projeto era nosso, tinha uma cota errada, e a gente só descobriu que era essa cota porque a gente foi num dia de chuva e a gente reparou, chegou para o mestre, aconteceu isso e isso, não é erro do senhor. Porque assim, o senhor foi pelo projeto estrutural que a gente mandou, solicitou que ele utilizasse o projeto estrutural para fazer a alocação dessa obra, e no projeto estrutural tinha uma cota errada. E aí, no mesmo dia, eu liguei para o proprietário, a gente saiu do mês, lá já era 6 horas da tarde, liguei para o proprietário, falei assim, a gente precisa conversar, eu preciso que a gente converse na obra, eu quero te mostrar uma coisa. E aí, com horários, cara, o mais cedo possível, melhor. Se no outro dia, às 7 horas da manhã, a gente já estava lá com o proprietário, expliquei para ele, mostrei para ele onde estava o erro. Esse proprietário era até engenheiro também, só que de outra área, engenheiro agrônomo. E ele entendeu, sabe, isso foi muito possível. E o mais importante, a gente falou para ele, nenhum centavo disso daqui vai sair do seu bolso. Isso foi um erro, a correção vai sair do nosso caixa. A Casal Engenharia se responsabiliza por todas as despesas extras que você vai ter. Então, assim, porque esse é um negócio que a gente fala para o cliente, né? E é interessante que até nisso, a questão da pessoa contratar uma empresa, contratar um engenheiro para tomar conta, é diferente porque se você contrata um pedreiro, uma pessoa que não tem, né, empresa, não tem esse afinco aí, dificilmente a pessoa vai falar, não, eu vou refazer aqui, é por minha conta, né? A gente sabe que as obras que acontecem de forma irregular, que não tem projeto, que não tem
essas práticas, que são as práticas corretas, as pessoas estão sujeitas a isso acontecer, ou coisas até piores que eu já vi por aí na praça acontecendo, só que elas não têm essa garantia de que a dor de cabeça vai ser sanada. Eu lembro que no dia o senhor falou, a gente vai gastar cerca de mais uns 15 dias para fazer. E veio para o escritório e já começamos a mexer com o projeto, porque aí, no caso, nós tivemos que fazer uma adequação estrutural. Tive que calcular toda essa parte da adequação, como seria. E aí já começamos a calcular, já começamos a fazer essa parte, né? Demolição, relocação das sapatas e tudo. E um dia antes de completar os 15 dias, não foi isso? Um dia antes de completar os 15 dias que eu tinha estimado, a gente tinha chegado na parte que estava e, graças a Deus, deu tudo certo. A alocação foi feita corretamente. O cliente não seria prejudicado referente ao espaço gourmet dele, ia estar lá do mesmo jeito, lindo, bonitinho. E a gente conseguiu aí nesse prazo, eu acho que foi um prazo muito bacana, porque refazer toda a fundação e ter isso tudo, então, um prazo de 15 dias foi um período ótimo, né, que nós tivemos. E é algo assim, a gente sentou e conversou com a equipe mais uma vez, né? Quando a gente fala que a gente tem que ficar atento a tudo, porque assim, foi detalhe. Uma cota para quem não é da área civil, é uma medida que você coloca lá. Tinha uma medida, porque ela estava em dobro. Era para estar 2 metros e alguma coisa, estava 4 metros. Ela tinha sido multiplicada por 2 essa cota, essa medida lá. E uma coisa simples que deu assim, são responsabilidades. Isso é o que a gente fala para todo cliente que chega aqui. Cara, tudo o que a Casal fizer, que for acontecer, que for culpa da Casal, a Casal não vai se omitir. Não vai se omitir. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e assim, tem dado certo, porque assim, a gente é muito claro com o cliente. A gente senta com o cliente, por exemplo, se a gente vai fazer com essa obra, a gente faz um memorial descritivo, o cliente chega, cara, é muito claro, não tem como dar errado, porque assim, está tudo especificado. Está tudo especificado. Assim, a gente tenta ser o mais transparente possível. E até no apresentar a nossa proposta, o cliente fala, cara, eu nunca vi isso. Porque assim, vocês estão sendo muito transparentes. E a ideia nossa é ser transparente com o nosso cliente. É um diferencial, porque nesse mercado tem muito do improviso, da informalidade, é difícil, até o risco, porque você está construindo uma coisa que vai, é o que você falou, a realidade das pessoas vão morar ali dentro, cada um tem uma necessidade, a gente tem possibilidade de investir bastante, tem outros que não tem, e a segurança, então, e a parte da engenharia que eu acho incrível, é que às vezes é um investimento tão alto e escondido, que está em fundação, está em ferro, é um investimento muito caro. A arquitetura, né, que seria a parte mais estética, é muito mais às vezes visível, mas sem o cálculo, sem a visão aí, ia acontecer muita coisa, né? Sim, a gente precisa estar atento a tudo isso daí, porque assim, a gente entende que essas coisas invisíveis é onde dói no bolso do cliente. É isso aí. Sabe bem, né, nego? Literalmente. Sabe bem, né? Quando a gente vai trabalhando, eu lembro assim, quando o pessoal assim, a gente procura trabalhar com as melhores equipes. Então assim, a gente procura os melhores mestres de obra para trabalhar com a gente procura os melhores profissionais para trabalhar com a gente. Assim, quando a pessoa vem trabalhar a primeira vez, vai fazer o serviço a primeira vez, né? Aí é engraçado que um mestre de obra uma vez chegou assim, cara, eu fiquei cismado porque quando a gente terminou de dobrar as ferragens da sapata, a ferragem da sapata não tinha sobrado nenhuma barra de aço. Assim, cara, a ideia é essa, é desperdício zero. Assim, a gente sabe que às vezes uma coisa ou outra vai, assim, a ideia é minimizar desperdícios, né? É que o cliente realmente ele tire do bolso dele aquilo que ele vai precisar. É muito ruim o cliente chegar no final da obra dele e ter lá, sobrou 2.000 tijolos, sobrou 6 metros de brita, sobrou 50 sacas de cimento. O que ele vai fazer com esse material? Vai usar onde? Sim. Então, assim, é horrível, né? Quando você faz algo superestimado. É muito comum a gente ver as pessoas falar, não, coloca aí 15%, coloca aí não sei quantos por cento. E aí cresce.
A gente chama de coeficiente de cagaço. A pessoa não sabe o que ela vai fazer, o que ela vai ajudar. Esse negócio de coeficiente de cagaço, na minha, ela não foi 15, não. Ela colocou, foi quase 50%. Ela não fui eu. Não foi, né, gente? Não foi a Casal Engenharia. Pelo contrário, quem consertou foi a Casal Engenharia. A gente vê, assim, exemplo, que assim, é satisfatório quando o cliente, exemplo, o cliente fez uma obra, ele planilhava tudo que ele gastava na obra, sabe? Tudo que ele comprou, ele ia planilhando, nota fiscal, guardava tudo. E ele chegou, né? Assim, cara, está certo isso daqui, velho? Aí eu, tá certo, posso comprar isso daqui? Pode. Como é que eu vou comprar isso daqui? Era o cimento, você vai comprar 2 cargas. Você vai comprar uma carga para começar a obra e depois você vai comprar outra carga. Cada carga de 250 sacos de cimento. Eram 500 sacos de cimento para a obra desse cliente. Quando chegou no final, velho, eu não acredito não, velho. Nós estamos acabando aqui, tá faltando 5 sacos de cimento aqui, a gente tem 5 sacos de cimento aqui para gastar. É a conta certinha para terminar o serviço, cara. O que você falou lá atrás, eu tava com medo, eu falei assim, cara, é a experiência que nos traz isso sabe? Isso é satisfatório, mas quando o cliente chega, quando eu falo assim, cara, eu comprei o material da fiação que você pediu, você só me falou o seguinte, vamos seguir o projeto, e esse quantitativo vai bater. O projeto é feito para ser seguido. Né? Não adianta nada eu fazer um projeto bem direcionado para o cliente, chega na obra, assim, por exemplo, o cliente não contrata o acompanhamento, contrata só o projeto, na execução ele às vezes contrata o outro profissional, o profissional só vai pegar o que está aí. Às vezes a pessoa não vai até a obra também, o pedreiro vai fazendo as adaptações dele que ele acha por vivência que ele tem que fazer, e vai mudando as coisas. Chega no final, não vai bater. Não vai bater. E aí você procura meios de entender porque não bateu. Quando você vai averiguar, você entende. Não, mas isso então, esse trabalho de conta... É a pergunta que eu faço. Que, a gente foi fazer a concretagem no nosso terreno lá em Campinas, em Paulínia, e tem um caminhão que você não pode perder esse concreto que sai lá da usina, né? Tem uma metragem, né? Que você tem uma quantidade de metros que você tem que pôr ali. E a gente ficou com 1 metro a mais dentro do caminhão. E eu tinha que usar isso no terreno, porque não era um material que ia ser... Eles colocam a mais, porque para buscar o caminhão lá, então era 7 metros que precisava, eles colocaram 8 lá, porque era a quantidade... Depende mínimo de 8 metros. Isso, né? exatamente. Eles estavam de 7, mas o mínimo para pedir são Era 8. Aí a gente encontrou espaço lá justamente... Foi um mal, assim, que eu falei, por que tem que liberar só os 8? É a regra. Mas eu entendo que é um processo de produção lá, porque tem uma metragem. Mas é esse processo de produção, por isso que a gente fica muito feliz, que a gente trabalha do que gosta, a gente entende, a gente trabalha com projeto visual, marketing, tudo tem uma demanda. Mas de vocês amarem o que vocês fazem com engenharia, construção, cada obra é diferente, desafio. E aí foi aquilo que eu perguntei para vocês. O que é de tarefa, de processo que vocês têm na rotina de vocês que utiliza ferramentas para ajudar isso no seu cliente? Quais são as dicas que você tem disso? Cara, assim, tudo começa com vivência, né? Eu acho assim, a experiência realmente ela nos ajuda a tomar melhores decisões. As planilhas nos ajudam muito, muito mesmo. A gente tem planilhas, só falta comer e beber. De tão inteligente que são as planilhas, né? Só que são planilhas que a gente vem trabalhando com ela nos últimos 10 anos, né? Então, assim, são planilhas nossas, boa parte dessas planilhas criadas por nós, né? Aquilo que a gente achava que deveria ter nessas planilhas, né? Então, assim, eu lembro de planilhas que eu passei virando noite já, praticamente desenvolvendo a planilha para chegar no ponto que eu queria, né? Por exemplo, mapa de cotação, as coisas, tudo aparecer de forma perfeita, né? Quando a gente vai fazer a compra, só que assim, quando você vê, você tem um sistema que faz isso. Sim. Né? Então, assim, essa planilha, por exemplo, de mapa de cotação, ela foi engolida, né? Por uma ferramenta que alimentando ali alguns cliques, você faz praticamente a mesma coisa que ela. Mas, assim, foi algo realmente
através dessas planilhas que a gente vai passando para a equipe, vai treinando, vai explicando para a equipe como é que funciona. Hoje nós também buscamos trabalhar sempre, nada preso no computador. Nós Tudo utilizamos nos dados. nos dados, na nuvem, Nada local, tudo online A para... gente procura trabalhar online porque existe Facilidade. Né? facilidade, muitas vezes eu posso dar início, dar um start num projeto, alguma pessoa pode estar desenhando algumas linhas, colocando algumas cotas para mim ali. Então, assim, Sim. não necessariamente a mesma pessoa vai trabalhar no mesmo projeto do início ao fim. Então, para ter essa funcionalidade, para a gente ter isso fácil, para não ficar preso numa pessoa, o Daniel foi fazer isso aqui para mim, aí o Daniel ficou doente. E aí? Parou? O serviço fica parado? Não. Aí eu vou lá, busco onde está e continuo de onde o Daniel parou. Porque eu não vou precisar abrir e ter que estudar para ver o que está feito. Eu vou olhar, ele fez isso, então eu tenho que partir desse ponto. Porque aí também nós temos sistemas de checklist, né? Onde tem, vamos fazer isso, então até onde ele fez, eu vou dar continuidade a partir dali, né? Sim. Assim, principalmente essa parte que a gente bate muito na parte financeira, né? Do cliente poder enxergar o que ele vai gastar, a gente bate muito nisso, né? E assim, quando a gente fala que o cliente fica satisfeito e tal, as coisas, quando você questão da experiência, as coisas não acontecem por acaso. A gente tem que ter curiosidade, né, para ver se você está na obra. Eu falo assim, a parte que eu era cru, isso eu coloco lá no início de 2012, quando eu realmente comecei a vivenciar as obras. Cara, eu era a pessoa mais curiosa do mundo, assim. Eu não me conformo com vídeo de internet. Nós temos muitos livros. Assim, Isso é muito bom. É onde tipo, vai sair meu embasamento técnico. Para eu poder conversar, para eu poder passar, eu tenho que ter um embasamento técnico. Eu falo isso a gente fala isso com os nossos colaboradores. A gente precisa de conhecimento empírico. E isso é fato. Eu falo assim, no caso nosso aqui, que a gente trabalha com ciência, né? Que é uma ciência exata, que a gente precisa de exatidão, né? Tudo que a gente faz ali, né? Não pode ser machismo. A gente conversa, vamos fazer elétrica, nós temos aqui a norma 5410, vamos seguir ela. Essa norma aqui, ela está muito bem sintetizada nesse livro aqui desse cara. Instalações hidráulicas, cara, elétrica e hidráulica, né? Eu lembro que o meu ex-chefe fala assim, Hélio Crede, é o cara, assim. Eu, particularmente, eu sou fã da bibliografia do Hélio Crede, assim, são excelentes livros na área de engenharia ambiental, trabalhando na parte de instalações. Eu virei fã e consumidor, gosto dos livros dele, tenho os livros dele, estudo os livros dele, estudo também os livros da galera que está vindo com a pegada mais nova também, com um negócio mais didático também, mais jovem. Sem tanta teoria, mais prática. Isso, que assim, às vezes você precisa também saber como conversar com a sua equipe. Nós temos um sistema de treinamento de equipe, porque assim, a gente fala assim, quando chega aqui, a pessoa chega crua às vezes, porque normalmente a pessoa vem da faculdade, vê muito conhecimento teórico, mas não tem conhecimento prático. O que a gente fala assim, eu preciso dar conhecimento prático para esse pessoal. Então, se eu chegar com a parte de teoria todinha do Hélio Crede, para mim aquilo ali foi bom, porque assim, eu sou um cara teórico, eu pego a teoria e jogo para a prática. Mas eu comecei a entender que assim, nem todo mundo é desse jeito. Né? Então, nem todo mundo é desse jeito. Tem pessoa que é mais prática, é prática por natureza. Então, assim, eu preciso conversar numa linguagem mais direta com esse pessoal. E aí a gente dá esses treinamentos. Então, por exemplo, agora início do ano vai ter treinamento de instalações hidrossanitárias e logo na sequência instalações elétricas. Aí o pessoal, cara, você vai dar um treinamento aí, então, às vezes o estagiário está no 10º período, às vezes ele nem vai ficar com você depois que formar, fala assim, cara, muito pior do que eu dar o treinamento para ele ficar pouco tempo na empresa e sair, eu não dar o treinamento para ele e ele ficar. Porque, esse é o risco. O problema meu é esse, o problema nosso é esse, né? A gente precisa de pessoas com conhecimento. Né? Então, assim, a ideia nossa é que as pessoas aprendam aqui conosco. Eu dou muito exemplo para eles essa questão dos livros, a questão dos cursos. Eu lembro que em 2013, eu lembro que eu fui fazer um curso de orçamento. Cara, virou a chave, assim, a minha primeira
Depois de elétrica e hidráulica, foi a área que eu mais especializei, foi a parte do orçamento. Eu acho que é por isso que eu bato tão pesado no orçamento hoje. Porque se eu fui para Belo Horizonte, eu fui para o Sinduscom, Sindicato das Consultoras de Minas Gerais, fiquei uma semana, 40 horas de curso lá, invernado, naquele... E eu comecei a entender quando o engenheiro, o instrutor que estava dando lá, que desmembrou toda a planilha orçamentária de uma obra de médio porte. Você fica, cara, é tanta coisa. Então você precisa levar isso para nós. Então, assim, foi quando eu comecei aqui a fazer as planilhas, entender? Assim, falar com o Juju, a gente precisa ter uma planilha orçamentária assertiva. Rendimento, a gente fala traço concreto, quanto vai gastar de cimento, quanto vai gastar... Porque isso, no final das contas, é custo. É custo, é dinheiro. Então, assim, foi a primeira parte que a gente conseguiu nortear a parte orçamentária. Hoje a gente tem uma ferramenta que a gente está já oferta esse serviço para os clientes, que chama Estudo de Viabilidade Financeira, a gente chama de EVF. Muito bom. Porque assim, a gente passa por um cenário. O cliente precisa saber o que ele vai gastar. Ele tem que entender, porque assim, eu não posso ficar aqui com um cliente que tem um orçamento de 150, 200 mil, oferecer uma obra de 300 mil para ele. Não vai caber no orçamento dele. O cliente chega, ele pode contratar o serviço de projeto porque é necessário, porque é obrigado, porque precisa. Mas o que ele quer mesmo é a casa pronta. Então, assim, não adianta a gente ir para um projeto, colocar realidades surreais no projeto que elas não poderão ser realizadas. Ou, de repente, a pessoa quer realidades surreais e quer ter uma dimensão de quanto que vai gastar nessas realidades. E aí, com esse estudo, nós temos como mostrar o cenário para ele e ele pode estar optando. Ele pode falar, não, é isso aí que eu quero, é isso aí que eu vou construir. Ou ele pode falar, ó, um pouquinho pesado, o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? E a gente vai indicar os pontos onde pode estar melhorando para chegar naquilo que ele quer, né? E fica um mercado melhor, qualificado, o cliente entende porque isso, né? Não tem o puxadinho, né? Aquilo construindo por construir, e aí vai criando normas, e aí o bairro fica planejado, as construções, a valorização do imóvel, porque tem isso que é importante, você falou de financiamento, então assim, por que fazer uma obra legal, bem feita, organizada, para longo prazo, ser melhor para todo mundo? E às vezes essa questão que você falou do puxadinho é interessante, né, Nego? Porque às vezes a pessoa chega aqui e fala, ó, hoje eu só tenho aqui porque eu consigo construir uma casa com 2 quartos, mas eu quero futuramente colocar um 3º quarto nessa minha casa. Então a gente faz aí questão de aprovação, de projeto e tudo, faz ali com 2 quartos, mas apresenta para eles como seria a opção com 3º quarto. Ó, quando for fazer um 3º quarto, tá aqui, desenho, tá aqui a planta, a gente vai fazer dessa forma. Por quê? Para evitar os puxadinhos, para evitar que fique uma coisa fora de contexto. E é o que a gente fala, então, né? a gente já faz planejado, né? A gente não pode limitar o sonho do cliente. Se o sonho dele tem uma casa 3 quartos, né? A suíte dele, cara, você vai ter seu sonho aqui, ó. A casa seu sonho é desse jeito aqui, com o 3º quarto. Você vai ter. Às vezes esse momento... Pede 2. Pede 2, né? Mas assim... Quem somos nós para falar que o cliente não pode ter uma casa 3 quartos? Nunca, a gente não vai fazer isso nunca aqui com o cliente. A gente só chega e fala assim, ó, não existe mágica. Porque assim, a gente fala, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, que você oferta para o cliente. Porque assim, tem um preço mínimo de material. Claro. Você tem um preço mínimo de material, você tem um preço mínimo de mão de obra, você tem um preço mínimo para execução da obra ali. Como que você vai ofertar por um valor abaixo disso daí? A gente fala para o cliente, não tem mágica. Então, assim, aí ele começa a entender que você, ó, não tem jeito. Aí a gente começa, por exemplo, a gente mostra para ele uma planilha de porte na obra que ele está querendo, aí você, olha essa obra aqui, ó, do seu porte, tá vendo? Essa casa aqui, com essa área, com essa casa. Olha o material aqui, quanto custou. Olha a mão de obra aqui, quanto custou. Como é que você quer fazer uma casa desse tamanho com 2/3 desse orçamento? Não existe. Sim. Não tem mágica. Se alguém te oferecer isso daqui, você fica esperto, você fica atento, porque assim, a gente vê situações que às vezes a pessoa explora a boa fé de outra. A pessoa vai... A gente já teve casos aqui na cidade, né? A gente fala assim que... Cara, teve gente que passou aqui na cidade que pegou, sei lá, 10
mais obras, numa pancada só e assim, ofertando alguma coisa, você sabe que é impossível. A gente, como profissional da área, sabe que é impossível fazer aquilo ali, só que assim, as pessoas eu não sei nem se é boa fé também, né? Porque você sabe que tá barato demais para ser verdade. A pessoa vai lá e contrata. Eu sei que assim, um dos últimos casos que eu fiz na cidade, o cara chegou, pegou dinheiro de uma boa parte da galera e sumiu. Foi embora, porque assim, não tem. A gente sempre, a gente tem que ser muito transparente. Tem que ser muito transparente. Quando você está falando de sonho, casa é sonho. Exatamente. Casa é sonho. A gente fala assim, cara, você está rico, qual o sonho? Ainda essa semana, chegou um cliente que a gente entregou a casa para eles, cara, chegou assim, a casa está mobiliada já, né? Entra aqui, vem ver como é que ficou, vem ver. A gente estava fazendo uma obra próxima à casa, né? Eles viram que a gente estava lá, entra aqui, vem ver. Isso é satisfatório. Demais. Vamos, entra aqui, vem ver no quarto aqui, não sei o que, cara, eu tô com a bota um pouco suja. Não, você entra aqui, não sei o que, vem ver como é que ficou, vem ver o banheiro, como é que ficou, vem ver a cozinha aqui, como é que ficou mobiliado e tal, não sei o que. Delícia, né? Você tá entendendo? Isso é bom, porque assim, a gente viu que o cliente, aquilo que ele nos confiou, atendeu a expectativa. Isso é satisfatório. E quando eu faço aqui, coisas que a gente faz assim, não vou falar que só o CNPJ faz, né, mas coisas que quem tem um CNPJ consegue fazer, igual assim, dar essas garantias. A gente falou assim, tivemos um perrengue, que a gente passou um tempo atrás, ninguém é imune a erros, né? Todo mundo aqui já cometeu algum Somos equívoco, humanos, né? Houve um equívoco, mas o mais importante é o quê? Quando vem os equívocos, a gente saber o que a gente precisa fazer para evitar. Adultos têm conversas difíceis. Né? Adultos, a gente fala, nós vamos falar isso no ramo do empreendedorismo, acho que vocês também devem conversar bastante sobre isso. Quando você precisa ter uma conversa difícil, cara, não tem uma conversa difícil, mas precisamos dessa conversa. Né? E assim, quando a conversa é boa também, eu tenho que ir lá participar com o cliente, eu tenho que me alegrar com a alegria dele. Claro. Quando você chega com o cliente, ele está satisfeito, está ali, cara, eu estou projetando meu jardim aqui agora, isso aqui, cara, o cara está no sonho dele ali, velho. O cara sonhou que aquilo ali está ali agora. É muito bom, muito satisfatório quando a gente vê isso no olhar do cliente. E aí, Paulo, mais perguntas, dúvidas, curiosidades? Eu tenho uma, mas a gente já está indo para o final, do nosso OnPlaycast, e eu queria fazer uma pergunta individual para cada um. Cada um vai responder. A Juliana já olha para mim e fala assim, o que essa menina quer perguntar? Ju, o que você falaria hoje para Juliana de 10 anos atrás? O que eu falaria para Juliana de 10 anos? Fia. Olhando para ela. Olha para a câmera, como se tivesse mas é um conselho geral? Não, o que você... hoje você falou que tem mais de 10 anos de experiência nesse ramo, como empreendedora, como mãe, como dona de casa, como esposa. O que você falaria para aquela Juliana de 10 anos atrás? Juliana. Na câmera, vai lá. Seu sonho é possível. Sai do serviço público antes e vai para sua empresa que vai ser sucesso. Que bom. E você, Elson, o que você falaria para o Elson há 10 anos atrás? Tenha fé nas suas convicções. Acho que assim, siga elas que vai dar tudo certo. Para pensar demais não, que Por você que não faz. Mas não vale não, você deu tempo para ele pensar e para mim não. Não, é sempre... Por que eu fiz essa pergunta? Muitas vezes a gente, como empreendedores, a gente passa perrengues, a gente passa alegrias e às vezes a gente fica, igual a Juju falou assim, eu falaria, sai logo do falar público para empreender. Eu e o Dani também, a gente passou por isso, então a gente já tem 7 anos que a gente vive e eu sei qual... A gente conversa muito, eu entendo vocês fazerem, eu não sei se eu vou ter dinheiro. Eu já passei e eu passo, não é porque às vezes o pessoal... Aquela questão também das pessoas te verem de uma forma diferente, tipo, se você viaja é porque você está esbanjando dinheiro. Se você troca de carro é porque você está esbanjando dinheiro. Então assim, as pessoas elas te olham, tipo, você não pode ter um pouquinho que as pessoas já te olham diferente. E às vezes, a questão do empreendedorismo, a gente fala, ele dá essa oportunidade pra gente, ele dá a oportunidade de você ter uma qualidade de vida
Na teoria e meia prática melhor, mas você consegue organizar seus horários, ele deixa você criar suas prioridades, deixa você crescer. Então, assim, eu sempre pergunto para algumas pessoas que estão lá, o que você falaria? Porque eu já falei que a minha Paula de 10 anos, ela falou, Fia, que diabo você tá fazendo aí? Vai, sobe, acorda. Então, assim, eu sinto isso e eu vejo isso a cada dia. Então, às vezes, a gente está tão na rotina que a gente não para para pensar na nossa evolução. Como que a gente evoluiu? Eu brinco com o Daniel, às vezes eu pego o Daniel mexendo com artes, meu filho, que evolução, gente! Olha! E aí acontece, você também já me falou várias vezes dos seus projetos. Paulo, eu pego meus projetos, eu olho meus A projetos. gente pega um projeto de 10 anos atrás. Você viu, né? Cristina, foi isso que eu vi, que isso, sério? Mas é bom isso. E isso, eu sempre falo que são degraus. Você foi subindo degraus. E daqui 10 anos, você vai falar pra Ju de hoje, porque você teve uma evolução. Você amadureceu, seu negócio cresceu. Essa parte de fazer o que se gosta é muito importante, né? Porque quando você trabalha com prazer, quando você sabe que aquilo pra você ali, até o jeito de viver é diferente, você não anda tão cabisbaixo, tão anulado assim. Então, é importante também essa parte. Você tem que ter isso. O empreendedor, às vezes a gente fala assim, o cara nasceu para isso. Não, acho que assim, você se molda. Exatamente. Você se molda, você tem que entender aquilo que você quer fazer, você tem que... Cara, é isso que eu quero? Vamos focar nisso. O que é que eu preciso? Eu preciso aprender isso daqui? Vamos sentar, vamos aprender. E não pode desistir na primeira pedra que tiver no caminho, né? Porque assim, tem hora que assim, realmente você fica... Cara, não adianta. Por exemplo, você escreve processos, está lá, tudo bonitinho, está lá o processo. Plano de negócio. Às vezes, por exemplo, quando você vai para a obra, a gente tem o passo a passo. Né, o passo a passo de como você vai aferir aquilo ali. Por exemplo, se você fez a marcação da casa, como é que você vai conferir o esquadro, como é que você vai conferir se a casa está sendo aprumada, se ela está subindo retinho. Você tem como. E assim, você tem índices, que a gente chama de índices de tolerância, né? Qual o percentual de tolerância máximo que você pode aceitar aquilo ali. Então, assim, você chega, aí daqui a pouco, e aí, fez a conferência? Não. Por quê? Então, assim, a gente precisa ter convicção de que aquilo está certo, cobrar que seja feito conforme a gente... Porque, assim, embora não adianta nada, você ter tudo aquilo ali escrito, como é que se faz, se, por ausência de cobrança, às vezes mesmo até de convicção, se aquela ferramenta é importante, você deixa de cobrar, e aí você vê coisas desandar, e daqui a pouco você fica pensando, onde é que foi que eu errei? Você errou, às vezes, falta um pouco mais de convicção, de bater mais em cima, de cobrar, porque, assim, é papel nosso, né? A gente fala assim, ó, nós somos a cabeça que os guia do rebanho aqui. A gente precisa cobrar que as coisas saiam conforme a gente vem estudando, vem trabalhando e vem escrevendo. Então, se a gente sempre senta, a gente mais fala, tem muitas coisas que a gente fala bem aqui, né? Precisa estar escrito, precisa estar falado. Assim. Hoje, exemplo, tem ferramentas aí, por exemplo, o Loom, né? Você vai fazer ali, grava o que é que você está fazendo, cara. A pessoa que vai vir depois, ela só precisa ver esse vídeo aqui, 5 minutinhos do Loom, tem uma ferramenta gratuita lá, 5 minutinhos ela vai ver você fazendo ali. Nem sempre nós estaremos aqui todos os dias, todo momento, para estar passando muita coisa. Sim, então, você tem salvo no processo que faz, ou, sei lá, você ganhou na Mega Sena e vai sair da empresa. Já está salvo com você. Você que fazia aquele processo. Então, quando está gravado ali, documentado tudo, a pessoa que vai entrar no seu lugar, ela vai conseguir entender e poder realizar aquilo. O que a gente procurou fazer ao longo desses anos, né, assim, foi realmente estruturar. Acho que a dica que a gente deixa assim, normalmente para as pessoas, para o Elson de 10 anos atrás, se estrutura, cara. Estrutura, escreva aquilo que você precisa fazer. Muita coisa, por exemplo, o pessoal chega, Elson, como é que faz isso? Cara, faz assim, sensado, onde é que está escrito? Não tinha escrito. Estava tudo aqui na minha cabeça, como é que eu vou cobrar a pessoa?
Como é que faz isso? Isso faz assim, assado. Onde é que está escrito? Não tem. Então, assim, hoje, quando a gente pega, por exemplo... Hoje nós já temos muitas coisas escritas, né? Não temos muita coisa. Tem um caminho a se percorrer, que assim, é um negócio que demanda tempo. Aí foi a gente descobriu, né? Não era da noite pro dia que você vai colocar tudo em ordem, mas assim, hoje a gente tem uma pessoa que é exclusiva praticamente para mexer na qualidade. Essa parte de processo, escrever, tá? Então assim, é muito importante. E essa pessoa, quando eu falo assim, a gente precisa treinar ela para ela entender o que ela está escrevendo. Sim. Senta aí, como é que vamos fazer? É importante, porque a gente vem amadurecendo a empresa ao longo desse tempo. A empresa hoje, a gente vê que tem uma rotatividade natural de cliente. Isso é um negócio que a gente pensava lá atrás, 10 anos atrás, cara, será que eu vou ter uma empresa que ela é capaz de chegar aqui de forma cíclica aqui? Então, hoje a gente vê que assim, a gente tem uma boa carteira que é possível, né, isso acontecer. Mas assim, o mais importante de tudo é não deixar a peteca cair, né? Saber que assim, a gente ainda tem uma longa caminhada a percorrer, que a gente precisa continuar guiando aí nossa empresa, né, nossos colaboradores, para que junto com a gente consiga todo mundo crescer junto. Então já para a gente terminar, bate-papo bom, com aprendizagem, para a Juliana pensar. Por favor. Elcio, por tudo que você contou, por todas as experiências que você já contou na sua vida, agora você, de tudo que você passou, sua história de vida, família, formação, Elcio, para você, o que é a vida? Experienciar. Você tem que viver. Você precisa aproveitar os momentos. A vida, para mim, é composta de etapas. Tem a etapa da imaturidade, que você vai estar ali aprendendo, está se moldando. Tem a etapa de eu já sei alguma coisa, vou começar a tentar voar com minhas pernas. E tem uma etapa que eu acho que essa é a etapa que a gente está chegando, que é uma etapa assim, aprendi, preciso ensinar outros para poder estar conosco. Porque assim, são ciclos. Então assim, eu vejo hoje aqui como eu vivia 10 anos atrás, você coloca esse cara, tá cru de tudo. Assim, são ciclos, né? Chegou num ponto que assim, você se sente, cara, eu sou bom nisso daqui, velho. Você tá ali no computador, ali, você sai, você dá um tapa na mesa, aí o pessoal fica olhando assim, o que é que foi? Cara, eu sou muito bom nisso daqui. É assim, só que essa fase passa também. Porque você não sabe que você adquiriu essa experiência, você não precisa mais bater no peito para você falar que você domina algo. Está na hora de eu passar para outra geração, para a galera que está vindo. Compartilhar. Você precisa compartilhar. A vida é compartilhar a experiência. Você precisa experienciar, você precisa viver, você precisa sentir tudo aquilo ali. E aí é todos os campos. Vida profissional, vida pessoal, viva. Se é na fé, você está numa fase mais imatura, depois está na fase ali que você está ali mão na massa, que você aprendeu, daqui a pouco você está numa fase que eu preciso ensinar. Se é dentro de casa, você era um adolescente ali que estava aprendendo bastante coisa, você se torna pai ali, daqui a pouco você está passando aquilo ali para o seu filho, daqui a pouco você vai amadurecendo, você, às vezes, o que você falou para o seu filho quando ele tinha 5, 6 anos, o outro filho com a mesma idade lá, não é a mesma coisa que você fala, porque assim, a experiência, você viveu, você aprendeu. Acho que ficou claro. Pensou, Juliana? Maravilha, eu nem tenho mais palavras. Pergunta para ela agora. Pergunta para ela. Não, deixa você. Posso perguntar? Juliana, é a mesma pergunta. A gente sempre coloca aqui. Isso é a mesma resposta. Olha,
Como a gente tem feito isso no podcast, tem sido a marca do Amplicast, é saber exatamente isso. Provavelmente partes vão ser semelhantes, mas Juliana, para você, de tudo que você viveu em outra cidade, experiência de vida na carreira que você escolheu para viver, Juliana, para você, o que é a vida? A vida é um grande presente que Deus nos deu. E a gente tem que buscar fazer desse presente uma escolha diária. Né? Eu tenho que escolher diariamente fazer aquilo que Deus quer para mim. Eu sempre falo muito, a gente não tem que tentar ser independente e pegar as rédeas e sair andando. Eu acredito muito, eu sou muito crente nisso. Deus vai nos dando, conforme o caminho vai andando e a gente vai fazendo com aquilo que nós temos. Então, sempre que eu acordo, todos os dias de manhã eu falo, Senhor, qual o pequeno milagre que eu vou receber hoje? Eu não busco grandes milagres, grandes realizações. É claro que às vezes a gente pede grandes milagres, mas eu busco os pequenos milagres do dia a dia e eu costumo parar para procurar o que foi o meu pequeno milagre do dia, para que eu possa ser feliz, porque assim, às vezes a gente cai muito nessa de eu, e a gente esquece que tem um Deus, esquece que tem uma pessoa que nos colocou aqui por um motivo. Foi o motivo da gente estar vivo, a gente viver em amor e poder chegar a Deus um dia. E a gente esquece desse motivo e passa aí no automático, no materialismo de tudo, e aí as coisas tendem a perder o sentido. Então, é isso. É um grande presente que Deus lhe deu, que Ele dá a cada um de nós, e nós temos que procurar fazer o nosso melhor com esse presente que Ele entregou nas nossas mãos. Que bom. Valeu, tá pensado? Demais. Não, eu estou muito feliz. Eu quero compartilhar de novo com todo mundo que está assistindo. A gente chegou até aqui. Essa experiência. Primeiro podcast presencial. Alguns ajustes que a gente tem que fazer. Mas a oportunidade que vocês deram para a gente, para contar um pouquinho da história de vocês. Essa parceria que a gente tem como família, mas também como empreendedores. Que cada um acredita no propósito de cada um e que é sempre o bem do outro. E vocês nos deram essa oportunidade de compartilhar com a gente, está registrado aqui agora, e para que todo mundo que conhece vocês e queiram saber mais de vocês, aqui ficou registrado. E fica um próximo convite também, quando vocês estiverem por Campinas, a gente quer ter o nosso estúdio lá, vocês irem lá, compartilharem de outras histórias que com certeza vocês têm, que foi muito legal. Muito obrigado mesmo. Não é clichê, a gente sempre fala, a gente escuta muito sobre a questão de grátis. Eu sempre falei pra Ju, falo pra ela assim, eles foram os nossos primeiros clientes, eles foram os primeiros que acreditaram no sonho da Agência Action Play. Então assim, a gente aprende muito também com vocês do lado daí, as nossas conversas, nossos bate-papos. Então assim, a gente é muito feliz por ter vocês parceiros nossos da Agência Action Play. Nós somos muito felizes por poder compartilhar, por chorar junto, por rir junto. Então, assim, é muito bom. E saiba que vocês têm um cantinho muito especial, mas muito especial mesmo no coração nosso, na nossa agência. Vocês fazem muito parte. Foi a partir do sim de vocês que a gente viu que realmente a gente tinha potencial de chegar onde nós estamos, onde nós vamos estar daqui amanhã, nos próximos anos. Então, fica aqui nosso agradecimento mesmo. Obrigado. Não chora não, Ju! Não, então é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Realmente, eu também agradecer a vocês o convite de poder estar partilhando um pouco da nossa história, da história da nossa empresa. Né, para quem nos conhece, mas não nos conhece tão bem, acho que assim, tem coisas que a gente falou que hoje que a gente não conversa muito com as pessoas, né, então é uma oportunidade das pessoas estarem vendo um pouco da nossa história. E realmente falar que assim, se a gente foi o primeiro cliente, o mais importante é que a gente se manteve cliente, né? A gente se manteve cliente, por sinal de que o serviço a gente fica bem satisfeito, né, com o que nos foi ofertado. E assim, o mais importante é que assim, quando você é satisfeito com alguma coisa, a gente fala assim, você indica. Cara, são bons. Procura que é bom. Legal. Pessoal domina, o pessoal tem a manha mesmo. É o que fica a gente aí. Experiência. Você experienciou, gostou? Passa pra frente. Não, é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Você quer falar, Ju? Não, assim, falou. Não, mas...
Não, é que eu Obrigada a vocês, né, por nos ter dado essa oportunidade de estar aqui com vocês, conversando. Foi difícil a gente conseguir fazer, teve os caminhos aí, as lutas que foram embora, mas deu certo. Deu certo. Agradecer a vocês, né? Agradecer pela oportunidade de hoje, mas também pela oportunidade diária de estar junto, de estar sempre partilhando, conversando e contando com vocês. Beleza, e para fechar, que aqui a gente já deixa, vamos fazer aquele merchan, que eu vou colocar ali no GC, só para falar mais um pouco da empresa de vocês, os principais serviços e produtos e quais são os canais que eles podem, tanto as suas redes sociais quanto a sua também, se tem assuntos específicos, como da empresa. Aí fica o convite agora. Então, quem quiser entrar em contato conosco, né, pode seguir nosso lá, @casal.engenharia, Instagram, no Facebook, TikTok e em breve também material no YouTube. A gente trabalha aqui na região norte de Minas Gerais, mais especificamente em Januário, né, e nas cidades circunvizinhas, com projetos e obras, construções financiadas, né, projetos comercial, projetos residenciais, e também a gente trabalha com a parte de patologias e a parte de orçamentação, né, de obras, né, patologia, acompanhamento de obras, a gente tem trabalhado bastante com essa parte aí. Lembrando que a parte de obras nós estamos mais na região aqui do norte de Minas, mas a parte de projetos, né, nós prestamos esse serviço para todo o Brasil aí. Então, pode estar indicando, pode estar chamando a gente para conversar. Nós estamos portas abertas, né, para receber toda pessoa que chegar aqui. E finalizando mais um capítulo, né, mais um episódio do nosso OnePlayCast com Casal Engenharia. Espero que vocês tenham gostado, e para a gente saber se vocês gostaram, já dê like nesse vídeo e coloque aí nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai passar para o pessoal da Casal Engenharia estar respondendo para vocês. Muito, muito obrigada por vocês ficarem até agora assistindo esse episódio. O OnePlayCast, e você sabe, o OnePlayCast é feito de pessoas especiais com histórias incríveis. Então a gente se vê num próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Bye, bye.